Graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autoestima, o abaixo autoestima também, o que ela provoca. E nós precisamos, como eu tenho falado nos outros vídeos, somos um espírito, temos uma alma e também um corpo. Então, precisamos cuidar do corpo, precisamos cuidar do espírito, mas também precisamos cuidar da alma. Então, nós temos abordado temas, que estão relacionados com a nossa alma. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a autoestima é como eu me sinto. Estima, o que é estima? Estima é apreço, É quando eu valorizo algo, alguma pessoa, eu tenho um apreço, uma estima por aquela pessoa. Então, a autoestima é quando eu tenho uma estima por mim mesmo. E a autoimagem é como eu me vejo. E a autoestima é como eu me sinto. Então, tem muitas pessoas que ela tem uma baixa autoestima muito grande. E a baixa autoestima, ela pode te levar para uma depressão, pode te levar para vários caminhos de destruição. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a baixa autoestima não é aquilo que o espelho diz, mas é aquilo que eu sinto. Às vezes a pessoa ela se olha no espelho, ela tem um problema, por exemplo, de anorexia. Aí ela olha no espelho e ela está magrérrima, mas ela olha e ela se enxerga gorda, ela se sente gorda. Então não é aquilo que o espelho diz, o espelho às vezes está dizendo para ela, você está magra, mas ela está se sentindo gorda. Então é como eu me sinto. E às vezes a pessoa é uma pessoa assim, que tem um valor muito grande, mas ela se sente que ela não tem valor, que ela não consegue, que ela não é capaz. Ela mesmo não se enxerga dessa maneira. Então, às vezes isso vem de problemas da infância. Eu estava ouvindo uma pastora falando que quando ela era criança, ela tinha uma vida financeira muito boa, mas aí o pai dela perdeu tudo. E ela estudava numa escola muito cara e a mãe dela não quis tirar ela dessa escola. Então a mãe dela conseguiu uma bolsa de estudo. E aí ela estudava ali, mas ela se sentia muito inferiorizada, porque as férias das amigas não eram como as férias dela, o lanche das amigas não era como o lanche dela, as roupas das amigas não eram como as roupas dela. Então aquilo foi criando nela uma baixa autoestima. E ela foi trazendo aquilo, até que ela conseguiu se valorizar, se enxergar como ela é, como realmente ela é. E não aquilo que a situação estava mostrando naquele momento. Então isso é muito importante. Então eu preciso me conhecer, e eu preciso saber o meu valor, eu preciso ter essa autoestima por mim mesmo. E é uma pessoa dentro da Bíblia que a gente vai ver que Deus via ele de um jeito, mas ele se via de uma maneira totalmente distorcida, que é Gideão. Aqui em Juízes 6, versículo 11, fala assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então nós sabemos aqui que o contexto aqui era que a nação de Israel estava sendo totalmente roubada, saqueada pelos midianitas. Então Gideão estava ali, malhando trigo no lagar. O lagar é o lugar de pisar uva. Mas para confundir o inimigo, para salvar alguma coisa ali da colheita, ele estava ali malhando esse trigo ali. E aí o anjo do Senhor aparece para ele no verso 12, olha o que fala. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha o verso 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Então o anjo está chamando, Deus está chamando ele de homem valoroso. Deus está chamando ele, falando que ele era forte, vai nessa tua força. Mas olha o verso 15, olha como ele sentia. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei eu, Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Então ele olhou para a condição dele, como ele se sentia. Ele se sentiu menor, ele se sentia incapaz, ele não se sentia nem valoroso e nem forte. Mas Deus o via dessa forma. Então, mas ele não se via
como Deus o via. E muitas vezes é o que acontece com a maioria das pessoas, elas não se veem valorosas, elas não se veem fortes, elas não se veem corajosas. Então, muitas vezes nós precisamos mudar essa maneira de nos ver, de nos enxergar, que é a nosso autoconhecimento de nós mesmos. Você tem que ter um autoconhecimento de você, quem você é, para você também poder trabalhar a sua autoestima. E aí, vou te fazer algumas perguntas aqui. Você só enxerga defeito em você? Quando você só enxerga defeito, todos nós temos defeito, mas todos nós também temos qualidades. As qualidades, elas precisam superar os defeitos. Então, eu preciso trabalhar, minimizar os defeitos e maximizar as qualidades. Olha, tem medo de se manifestar, de dar opiniões? Então, você tem uma baixa autoestima, né? Você se sente inferior aos outros? Você tem medo do que os outros vão pensar e falar? Você se sente infeliz consigo mesmo? Vive se comparando com os outros? Sabe o que é isso? Isso é um resultado de lixo emocional. Quais são os sintomas de tudo isso? Se você sente tudo isso aqui, nós estamos falando de sentimentos. Você se sente aí dessa forma. Se você só enxerga defeito em você, se você se sente inferior aos outros, se você se compara aos outros, se você tem medo de falar, se você sente infeliz consigo mesmo, quais serão os sintomas? Insegurança, timidez, você vai se sentir inadequado, um ciúme anormal. Ciúme é uma coisa normal, um ciúme normal é uma coisa, o anormal é aquele ciúme que chega a ser controlador. Tem tanto medo de perder a pessoa que quer controlar a pessoa, né? Então, tudo isso, dificuldade em se aceitar, medo de rejeição e abandono. Então, tudo isso aí. E outra coisa, tendência à procrastinação. Por quê? Eu tenho que fazer isso, mas eu tenho vontade de fazer uma faculdade. Mas aí você, como se sente, né, inferior, se sente que não vai dar conta, que não consegue, aí fica procrastinando. Ano que vem eu faço. No próximo semestre eu vou ver. Tal ano eu vou concluir isso. Então você começa a procrastinar as coisas porque você se sente incapaz. Isso é uma baixa autoestima muito grande. Busca sempre por elogios e reconhecimento. Nós vamos ver isso aqui na vida de um homem que era para ter sido um homem de muito sucesso aqui dentro da Bíblia, mas que acabou consigo, com a sua vida, com a sua família, que é Saul. Saul, quero ler um texto que está aqui, 1 Samuel 9, versículo 20. Quando Samuel fala com Saul que ele seria rei, né? O ouvinte fala assim: quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Olha a resposta dele. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu, filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me fala com semelhantes palavras? Ou seja, ele já se sentia pequeno. Ele já tinha uma baixa autoestima. Aí Samuel está falando para ele que ele seria escolhido rei. E ele diz: mas eu sou o menor, né, das tribos. Benjamim realmente é a menor tribo de Israel. Eu sou o menor na casa do meu pai. Por que você está falando assim comigo? Não sou eu não tenho condições de ser rei. Então ele não se sentia, ele se sentia incapaz. Aí quando chega aqui no 10, versículo 20 ou 21, o que acontece? O dia que ele é proclamado rei, Samuel reúne ali toda a nação de Israel, e aí ele vai ser agora, né, conhecido pela nação, aquele que Deus havia escolhido. É o 10, o 20. Desculpa, 10, o 21 e o 22. Fala assim. 1 Samuel, peraí, que eu acho que escolhi errado.
Tá. É o versículo... Deixa eu só achar o versículo do Senhor. Ó, o versículo do Senhor. O versículo que eu escolhi. Isso mesmo, é o 21. É o 10, 21. Ora, fazendo, pois, chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre as bagagens. Olha para você ver, o verso 23. E correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Saul era um homem lindo, era um homem alto, era um homem forte, mas ele, por dentro, ele se sentia pequeno. Ele se sentia pequeno, ele se sentia frágil, ele tinha essa baixa autoestima. E aí o que acontece? No dia dele ser proclamado rei, ele se esconde lá no meio da bagagem, dizendo: não, tomara que eles nem me encontrem, porque eu não sou capaz de ser rei. Eu não tenho condições. Então essa baixa autoestima dele levou ele para várias situações que nós conhecemos. Mas eu quero ler um outro versículo que está aqui no 15, versículo 30. 1 Samuel 15, versículo 30. Então, quando a pessoa ela tem uma baixa autoestima, ela quer a glória das pessoas, ela procura ser elogiada, porque ela não se acha importante. Então, ela quer que as pessoas a elogiem. E aí fala assim, aqui o contexto era que Deus mandou ele destruir os amalequitas, todos os amalequitas. E aí o que ele fez? Ele desobedeceu. Ele deixou vivo o rei e o melhor dos despojos. E aí Samuel chega, né, e o corrige, tudo ali. Só que no verso 30 ele fala assim, disse ele então: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Ele não falou meu Deus, ele disse o teu Deus, Samuel. Honra-me perante o povo. Ele queria o que? A honra do homem, a honra do povo. Porque a pessoa, quando tem baixa autoestima, ela sempre vai procurar elogios, ela vai procurar um reconhecimento, porque ela não se reconhece, porque ela não se valoriza. Então ela precisa que alguém faça isso. Ela tem essa necessidade. E aí, nós sabemos a história de Samuel, né? Quando chega aqui no 13, no 16, versículo 14, fala assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Da parte do Senhor aqui é porque até para o diabo fazer qualquer coisa, só se Deus permitir, né? Então, porque Deus permitiu o espírito mau vir sobre Saul, quando o Espírito Santo saiu dele. Saul por quê? Porque ele desobedeceu. A baixa autoestima dele fez com que ele buscasse a honra do homem e esquecesse de obedecer a Deus. E esquecesse de honrar ao Senhor. E essa baixa autoestima dele vai levar ele a perseguir Davi de uma maneira assim, animalesca, né? Como um animal. Então nós vemos que por quê? Porque Saul, ele não sabia quem ele era. Quando as mulheres cantam o hino lá que Saul venceu milhares e Davi os 10 milhares, aquilo para ele acabou, porque o povo estava honrando mais Davi do que a ele. Peraí. E aí ele vai e ele acha que Davi era mais importante que ele. Não era naquele momento, não. Ele era a autoridade máxima da nação. Ele foi escolhido por Deus, ele foi ungido pelo profeta, ele era o rei de Israel, ele era o homem mais bonito, mais alto e mais bonito naquela época. Mas ele se rebaixou, ele se achou pequeno demais, e ele achou que Davi não merecia, ele que teria que ser elogiado, né? O cântico tinha que falar dele, né? Que ele que era melhor do que Davi. Então ele estava buscando isso por quê? Porque por dentro ele não sentia isso. Então isso é muito terrível, porque quando você não sente por dentro, você vai procurar lá fora. Só que as coisas, elas têm que primeiro acontecer dentro de nós. Tudo começa de dentro para fora. Né? Então são todos esses sintomas, insegurança, essas dificuldades, né? Então o que eu preciso fazer? Exercitar a autoconfiança. É necessário, irmãos, aceitar desafios e parar de procrastinar. Por quê? Você às vezes é convidado para fazer algo
que você, às vezes, é um desafio para você. Para mim, fazer vídeo aqui no YouTube é um desafio. Por quê? Porque eu sei que eu não tenho uma cultura tão grande, eu sei que tem coisas que eu falo que eu erro, mas sabe o que acontece? Eu sei que eu não sou perfeita. Eu sei que tem coisas que eu vou falar e que às vezes um vai aceitar, outro não vai aceitar. Eu tô pronta para isso, porque eu sei quem eu sou. Então, primeira coisa, eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que saber quem eu sou. Porque o diabo, ele vai sempre tentar, nessas áreas, ele tenta na nossa alma. Porque a nossa alma, antes de nós nascermos de novo, ela governava sozinha. O teu espírito estava em estado de morte. Quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio habitar no teu espírito e trouxe vida para o teu espírito. Então a alma, ela quer continuar comandando. A alma quer continuar comandando. O velho homem quer continuar comandando. Ele não quer morrer. Mas nós precisamos matar esse velho homem dentro de nós. Para isso nós precisamos exercitar essa autoconfiança. Nós precisamos aceitar desafios e parar de procrastinar. Parar de dizer, amanhã eu faço, depois da manhã eu faço, não sei quando eu faço. São desafios. Apregoar a palavra de Deus é um desafio. Você tem que estudar, você não pode ficar procrastinando. Eu vou estudar o texto depois. Eu vou olhar isso depois. Não. Aceite o desafio e saia da procrastinação. Porque aí você vai ver que você é capaz. Não, nós não somos capazes. Muitas coisas, né? Porque Deus, ele nos capacita. É porque Deus nos capacita, é pela misericórdia de Deus, é a misericórdia dele que se renova cada manhã, e é pela misericórdia dele que nós não somos consumidos, e é pela misericórdia dele, ele nos usa. E quando eu falo de usar, não é somente na área ministerial, não, ele pode te usar na sua área profissional, né, em todas as áreas da sua vida. Então é necessário parar, né, aceitar desafios. Quando Deus falou com Gideão, vai nessa tua força, ele emperrou um pouco, ficou um pouco emperrado ali, falou que ele não podia, que ele era o menor, né? Pediu para Deus lá um tanto de confirmação, mas ele foi, né? Com medo, mas foi. Chegou na hora lá do momento lá, Deus dá um sonho para alguém lá dos midianitas lá que ele ia enfrentar, para mostrar que ele seria vitorioso. Né? Deus foi com ele o tempo inteiro. Nós temos que entender que às vezes não é na nossa força, é na força do Senhor. E que Deus, ele é conosco. E quando ele nos dá um desafio, é ele que vai na nossa frente, é ele que vai nos garantir, é ele que nos garante a vitória. Então, quando nós olhamos, né? Quando Deus fala com Gideão, vai nessa tua força, ele sabia já que mas seria na força do Senhor. Tanto que ele vence, né, um exército que não podia se contar o número com 300 homens. Então Deus estava ali testando mesmo Gideão, né? Então, irmãos, muitas coisas acontecem na vida que a base, né, é o que as pessoas falam, o que nós ouvimos ao nosso redor. Então, na infância, por exemplo, né, existem 3 pilares na nossa vida que todos nós precisamos: ser amados, aceitos e protegidos. Então, quando uma criança ela não é amada, ela não é aceita, não é protegida, ou falta qualquer um desses, ela vai crescer com uma distorção em relação aos seus sentimentos. Então, essa distorção, ela precisa ser trabalhada. Ela precisa ser trabalhada. Então, quando você se acha que você não tem condição, que ou você não foi amado, aí você aceita o que, por exemplo, um relacionamento tóxico, e você acaba se anulando. Nós vemos, por exemplo, o exemplo de Jezabel e Acabe. Nós vemos um Acabe que foi totalmente anulado, ele se anulou. Ele aceitou aquele relacionamento tóxico ali com Jezabel. Jezabel era uma pessoa tóxica, uma pessoa que estava perseguindo o povo. Ele permitiu ela fazer tudo. Mudou a religião do país, perseguiu os profetas. E ele foi aceitando, e ele foi se anulando. Ele se anulou totalmente como rei. Por quê? Certamente Acabe tinha algum problema emocional para aceitar esse tipo de situação. E isso, irmãos, pode levar o quê? A depressão. Isso pode levar à depressão. Porque se eu me sinto insegura, incapaz, procrastinando,
excesso de ciúme, ciúme é normal das pessoas, né? Ciúme de coisas, buscando elogios, buscando o reconhecimento de homem, tudo isso pode me levar para uma depressão. E aí, quais que são os passos que eu preciso para melhorar? Primeiro, desenvolver o autoconhecimento e se valorizar. Se conhecer. Se conhecer. Você, a palavra de Deus, né? O que eu sou? Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Deus, ele não tem filhos prediletos. Sabe? Então eu preciso fazer isso. Terceiro, eu preciso conhecer o meu perfil comportamental. Qual que é o meu temperamento? Né? Existem 4 temperamentos, né? Que são o sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico. Então, se eu sou fleumática, eu não vou ser igual o sanguíneo, porque o sanguíneo ele é extrovertido, ele é aquela pessoa que onde ele chega, ele faz festa, todo mundo, né, gosta de estar do lado dele. Mas ele tem os defeitos dele. Mas, eu sou fleumática. Então, olha, mas eu sou fleumática, mas eu sou analítica, eu sou paciente, uma coisa que o sanguíneo não é. Nós vamos ver isso lá em Paulo e Barnabé. Barnabé era fleumático. Barnabé é uma pessoa tranquila, uma pessoa paciente, que mentoreava. Ele mentoreou Paulo na primeira viagem, ele que foi atrás de Paulo, ele que falou de Paulo para os discípulos, ele que foi atrás de Paulo quando ele estava lá em Antioquia, ele fez a primeira viagem missionária com Paulo. Só que quando chega na hora de fazer a segunda viagem missionária, Barnabé queria levar João Marcos, Paulo se irritou e falou que não, de jeito nenhum, porque João Marcos, porque ele era impaciente, ele não tinha paciência com quem estava começando. João Marcos estava tendo a sua primeira experiência, ele viu que as coisas não eram fáceis e voltou para trás na primeira viagem. Quando foi na segunda viagem, ele não queria que João Marcos fosse de jeito nenhum. Houve uma contenda entre eles lá tão grande que Barnabé escolheu ir com João Marcos e ele foi com Silas para outra viagem. Por quê? Porque ele era sanguíneo, ele era impaciente, ele não tinha paciência com não tinha paciência com o novato, ele não tinha paciência de ensinar. E aí, Barnabé era fleumático, Barnabé era aquela pessoa paciente, aquela pessoa, até o nome dele significa filho da consolação. Então todos têm o seu valor. Deus nos fez com um temperamento diferente, não adianta eu querer ter o temperamento do outro, porque temperamento não muda. O que eu posso fazer é ter o autoconhecimento do meu temperamento e ver o que eu posso melhorar. Nós vemos um Paulo que no final ele ficou melhor, porque no final, quando ele estava preso, ele mandou uma carta e falou assim: trazei-me João Marcos, porque ele é muito útil, ele me é muito útil. Então, quer dizer, ele trabalhou aquele temperamento sanguíneo dele, né? De perseguidor, de querer matar os outros, ele foi trabalhando aquilo ali. Então, nós temos que entender que nós podemos trabalhar, mas eu preciso me conhecer. Eu preciso me conhecer. Por exemplo, eu sou colérica. Né? E o colérico ele tem a mania de falar demais. E às vezes eu falo demais. Até coisa que eu não deveria falar. Mas eu estou tentando melhorar. Né? Não é fácil. Não é fácil. Porque às vezes você falar muito, você ser sincera demais, em vez de te ajudar, te atrapalha. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Segunda coisa. Então, ter esse autoconhecimento, muito importante. Pare de se comparar. Você, às vezes, fica lá na internet, olhando uma foto lá de uma família. Ai, que família feliz, que viagem maravilhosa, sou eu que não viajo. Não, peraí, não existe família perfeita, tá? Ninguém coloca na internet os dias tristes, os dias depressivos, nada disso, tá? Eu ouvi o psicólogo Augusto Cury falando, que não estava no restaurante. Aí chegou uma família. Aí a família, cada um ficou no celular. Ninguém conversou com ninguém. Veio a comida, todo mundo comeu em silêncio. Aí na hora de ir embora, juntou todo mundo, colocou um sorriso no rosto, tirou uma foto e colocou lá no perfil. Aí ficou, família perfeita. Que família perfeita é essa? Que ninguém conversou com ninguém? Que só na hora de ir embora tirou uma foto para colocar lá na internet, para parecer, né? Para inglês ver, como diz o outro. Então, pare de se comparar. Não existe vida perfeita, tá? Essa vida de internet. Pare de achar que a vida do outro é melhor do que a sua. Não se cobre tanto. Ninguém é perfeito. É o que eu acabei de dizer.
né? Eu dou meus vacilos, mas sabe o que eu falo? Ah, não sou perfeito, todo mundo erra. Todo mundo erra. Eu burrice é permanecer no erro. Eu preciso aprender com o meu erro e consertar. Mas que eu vou errar sempre? Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos cometer erro. Então eu não posso me cobrar demais. Aí eu tenho que ser perfeita. Aí tudo que eu fizer tem que ser perfeito. Perfeito é Deus. Perfeito, o único homem perfeito que andou nessa terra foi Jesus Cristo. Foi Jesus. Ninguém mais é perfeito. Tá? Então não é isso. Segundo, foque no seu potencial. Todos nós temos potencial. Jesus, ele deu talento para todo mundo, conforme a capacidade de cada um. Para aquele que tinha capacidade de ganhar 1, ganhou 1, que tinha capacidade de ganhar 2, ganhou 2, que tinha capacidade de ganhar 5, ganhou 5. Então, todo mundo tem potencial. Então, valorize o seu potencial. Valorize conquistas. Irmãos, nós temos uma memória muito fraca. Deus nos dá uma vitória hoje, amanhã, na hora do problema, não murmuramos. Nós esquecemos da vitória que nós ganhamos hoje. Por isso que eu gosto de anotar tudo. Meus pedidos de oração, eu gosto de anotar, porque aí eu vou vendo as vitórias de Deus, eu falando assim, Deus, obrigado. Que eu orei isso e isso aconteceu. Glória a Deus. Então, é muito importante você fazer isso. Foque no potencial, valorize conquista, aprenda a lidar com frustrações. Não dá para evitar. Uma frustração, ninguém, não tem como evitar. Então, nós vamos passar por frustrações, nós vamos ter decepções. Como Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a lidar com elas e crescer e amadurecer. Né? Eu não posso ficar ali chorando as pitangas o resto da vida. Ah, eu fui menosprezado lá no ano de 1970 e até hoje eu estou chorando por causa do ano de 1970. Peraí, que vai ficar lambendo a ferida até quando? Então tem que parar com isso, né? Então eu preciso fazer isso. Passe mais tempo com pessoas que te valorizam. Né? Tem pessoas que gostam, né, de nos menosprezar, né? Então essas pessoas, sabe o que você faz com esse tipo de pessoa? Deixa elas pra lá. Sabe? Passa mais tempo com pessoas que te valorizam, que gostam de você, que te elogiam, que te colocam pra cima. Não fica perto de quem que te coloca pra baixo, não. Né? E outra coisa, repense suas crenças limitantes. O que é crença limitante? A crença do que eu não posso, do que eu não consigo, de que não vai dar certo. Isso tudo é crença limitante. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia diz que eu já sou mais do que vencedora. Então, o que passar disso é crença limitante. Ah, não vai dar certo, eu não consigo. Se Deus te orientou, se você orou, se você colocou na mão de Deus e Deus te direcionou a fazer aquilo, já deu certo. Não é que não vai dar certo, já deu certo. Se a direção veio de Deus, se você orou, se a direção veio de Deus, já deu certo. Amém? Que você possa usar, né, essas ferramentas que eu falei aqui e romper mesmo, rompa com o seu passado, rompa com as crenças limitantes e vai em busca, vai viver o melhor ano da sua vida, que 2024 seja o melhor ano da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.